Vamos aguardar aqui só o início da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, que vai começar agora. Vamos então com a coletiva dele. O fato do Goiás ter começado depois, que ainda precisa evoluir, está invicto, jogou quem é Aparecido hoje, mesmo assim o torcedor, quando saiu, xingou, o time sem vergonha, essa coisa toda. É normal? Como é que você está vendo toda a situação? Boa tarde, boa noite a todos, né? O jogo aqui é sempre muito difícil, né? A primeira vez que eu venho nesse campo, mas já sabia pelos colegas, né? Tanto que a Aparecidense teve uma vitória merecida contra o Atlético Goianiense no meio da semana, veio bem motivada. E o início realmente a gente não entrou bem. Acho que a chateação nossa de não ter conseguido a vitória foi porque a gente teve as oportunidades, boas oportunidades no segundo tempo, mas o primeiro tempo a gente realmente entrou um pouco abaixo do que o jogo necessitava, né? A torcida está no seu direito de reclamar, mas eu acho que a gente fez um bom jogo hoje. A vitória não veio por falta de eficiência nossa no ataque hoje, porque tivemos as oportunidades, criamos. A Aparecidense no segundo tempo só chegou em bola parada. E eu acho que a gente evoluiu. Acredito que a gente evoluiu do jogo passado para esse jogo. Pedro. Zé, sobre a situação do camisa 9, às vezes o jogador fica um pouco ali sem pegar na bola. Como é que está sendo essa busca para ele participar mais do jogo, seja com o Breno ou hoje o Getúlio? Como é que você está vendo os primeiros jogos do Getúlio especificamente? Não, na verdade a gente está tendo um pouquinho mais de dificuldade no setor de criação, sim. Isso aí é uma boa observação que você fez. E eu não escondi isso de ninguém nas entrevistas passadas. Está tendo um pouquinho mais de dificuldade. O ataque depende de sincronismo, de jogadas em movimentos que dependem do movimento, de abertura de espaço do seu companheiro para que se movimente. E isso requer treinamento, repetição, às vezes sozinho, às vezes contra o adversário. O que a gente está tendo que fazer, praticamente fazer toda a etapa de trabalho dentro do jogo, né? Porque ontem e anteontem apenas se recuperou do jogo que a gente teve contra o Anápolis. Enfim, são as dificuldades do calendário. A gente vai tentar evoluir. Amanhã a gente tem um descanso. Na segunda e na terça a gente vai evoluir certamente nesse quesito também. Zé Ricardo, o Sander sentiu ali, né, no aquecimento. Você tinha o Júlio, que é o lateral esquerdo de ofício ali no banco de reservas, mas optou por colocar o Luiz Henrique na posição. Por quê? Porque a gente só teve a amostra do Júlio ontem, né? Tava um tempo de recesso do Sub-20 depois da Copa São Paulo. Então não tive nem muito tempo de trabalhar ele. Ontem ele fez um trabalho tático comigo, mas muito pouca amostra. E o Luiz já jogou algumas vezes comigo desde a base do Flamengo. Nessa posição, sabia que podia dar conta do recado, como deu. Uma pena a gente ter perdido o Sander para a partida, porque ele estava muito motivado e a gente tinha a ideia de trabalhar com uma saída de 3 com o Sander por ali. É um jogador que já vem fazendo isso, tem boas assistências, além da chegada forte. Mas a gente preferiu, como ele sentiu um incômodozinho, a gente preferiu não arriscar, né? Até porque tem uma temporada inteira pela frente. Eu acho que a gente não teve nenhum tipo de problema na questão do Luiz Henrique. O nosso problema foi realmente os primeiros 20 minutos, 25 minutos, que a gente não jogou, ou melhor, jogou muito pouco. E no segundo tempo, quando a gente dominou a partida, principalmente até os 30, 32 minutos, criando algumas oportunidades bem claras e não soubemos aproveitar. Então a vitória acho que não veio mais por causa disso. Mérito também para a Aparecidense no final soube se defender, assim como tinha sido a gente contra o Atlético Goianiense. Estiveram ali alguns 20 minutos ou 15 minutos trabalhando com a menos, mas se defenderam bem. O Zé, e em cima disso da cobrança do torcedor, pra gente, no dia a dia do Goiás, basicamente toda hora cobrando, perguntando pra gente sobre tema reforços. Eu acho que reflete na cobrança do estádio, porque o torcedor tá chateado com os reforços que chegaram, esperavam jogadores mais cascudos, mais experientes, mais rodados. Enfim, eu sei que você não é a pessoa certa para falar sobre isso, mas internamente, esse tema tá caminhando, Zé. Vão chegar reforços cascudos para você? Isso é fato? É o que a gente busca. A gente sabe, a gente está numa reformulação, né? Não é fácil você ter a saída de vários jogadores importantes como saíram, né? E a chegada de outros dentro das oportunidades que nós tivemos, dentro daquilo que o mercado ofereceu e a gente entendia que podia agregar valor para a gente, montar uma equipe dentro do campeonato. Hoje a gente tem 21 dias de trabalho e 4 jogos. É uma coisa assim até insana se você falar para alguém que não saiba como é que é o futebol brasileiro. Não é desculpa, a gente precisa trabalhar bastante, a diretoria está trabalhando também, vai buscar reforçar, a gente sabe disso,
mas a gente tem que trabalhar com a realidade, sem fugir o orçamento do clube também, em cima da expectativa que está sendo criada do Goiás ter que voltar ao final do ano, estar de volta para a Série A do Brasileiro. Zé Ricardo, como você falou, o Goiás tem apenas um mês ainda de trabalho sob seu comando. Você está satisfeito com o futebol que o Goiás apresentou até agora, com o que o clube vem apresentando? O que me deixa satisfeito é todo o empenho do nosso grupo. Nosso grupo é um dos grupos que eu trabalhei, tenho certeza que está entre os principais no quesito dedicação, empenho, comprometimento. A gente precisa certamente evoluir, mas nesse sentido eu fico satisfeito. Agora, lógico, a gente criar o volume que criamos de oportunidade hoje, 4 oportunidades para finalizar, e a gente não conseguir efetivar, logicamente que a gente precisa continuar trabalhando, e a insatisfação ela é proporcional a tudo aquilo que está apresentando esses 21 dias de trabalho. São muitos jogos, poucos trabalhos específicos para que a gente possa fazer o polimento. É lógico que a torcida está chateada, eu respeito, eu agradeço a torcida pela presença, a boa presença aqui no público hoje, mas o que passou no passado já ficou para trás. A gente não pode ficar com esse tipo de peso com a gente, senão a gente não consegue evoluir. Então, eu estou sempre, mesmo achando que eu não tenho esse direito, estou sempre tentando pedir à torcida um pouco de paciência, que a gente vai melhorar, a gente vai entregar, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Realmente a construção de um elenco novo, ele passa por várias etapas e a gente está caminhando nessas etapas. Trabalho, só que ao mesmo tempo, todo jogo você tem apenas um dia para você treinar os seus jogadores. Como é que vai fazer para que esse trabalho possa surtir efeito? Queria que você falasse também o que você acha que vai encontrar em Catalão. Bom, eu vi, até para preparar para essa partida, eu vi Aparecidense e Craque. É um jogo difícil, um empate duro. A gente tem um treinador muito experiente do lado de lá, o Wagner, que eu respeito muito, uma trajetória muito bonita no futebol. Eu tenho certeza que não vai ser uma partida fácil, né? A gente vai ter uma viagem, vamos nos preparar bem. Amanhã a gente precisou dar essa folga pro grupo, porque realmente boa parte já está no mesmo, apesar do pouco tempo, já está bem no limite. A gente precisa recuperar eles e apresentar, junto com os trabalhos táticos em campo, muitas imagens, muitos vídeos, muita conversa para a gente poder acertar. É um grupo inteligente. Hoje a gente fez uma mudança dentro do jogo, sutil, mas eles, a partir dessa mudança, a gente conseguiu dominar mais a partida, ter mais a posse de bola, tirar um pouco do ímpeto da Aparecidense, e por isso que me deixa, são esses sinais que me deixam feliz para a continuidade. Bom, no jogo passado você fez alterações no trio de ataque e hoje mais uma vez fez alterações. Você ainda está buscando o trio ofensivo ideal para a equipe esmeraldina? Eu acho que na altura da competição a gente não pode afirmar que ninguém é titular absoluto, né? Eu estimulo para eles uma disputa muito sadia, sempre muito franco, olhando na cara de todos eles, sabendo que o jogador que joga, ele vai estar mais motivado, aquele que vai estar ali no banco entrar, quem sabe, um pouquinho mais, né? E aquele que não joga vai estar um pouco meio chateado. Eu prefiro que seja assim, né? Mas o mais importante é que eu tenho um elenco de homens, estão me mostrando a cada dia que a gente pode confiar neles e que a gente pode pedir para eles. Eu falei para eles que se eles querem um treinador amigo, só amigo eles não vão ter, eu vou cobrar deles, porque a gente representa uma equipe gigante, somos prestadores de serviço para o Goiás. O Goiás acredita, crê na gente para que a gente possa conseguir nossos objetivos, e a gente tem que entregar sim. Agora, existe um tempo de maturação da equipe, hoje a gente já conseguiu fluir alguma coisa um pouco maior no ataque, entendendo que as possibilidades que o jogo dava pra gente. Agora, a gente sabe, né? O início do campeonato estadual, a gente vê em vários estaduais espalhados aí, os resultados são difíceis para as equipes consideradas maiores, porque tem um trabalho um pouco dificultado aí na questão até física, né? Mas não é desculpa, a gente vai trabalhar para conquistar os 3 pontos lá em Catalão. Alguns jogadores atuaram os 4 jogos, né? Não vou nem colocar o Tadeu, que Tadeu quer estar em todos, mas aí tem o Everton, o Ian Souto, o Anthony, né? O próprio Wellington, o Juninho. Para Catalão, você pode segurar alguém, poupar alguém, até porque na sequência é o Vila, é o clássico que o bicho pega na Serrinha? Eu vou pensar muito bem, foi uma boa pergunta que você fez, porque tem os jogadores um pouquinho mais, na minutagem, né? Um pouquinho mais no seu limite para o que a gente esperava agora.
né? Agora vamos ver a situação dos jogadores que jogaram esses 4 jogos para ver como é que suporta. Essa folga de manhã vai ser muito importante, vai ser certamente mais importante até do que um treinamento regenerativo, para poder estar com a família, recuperar um pouquinho o espírito para a gente se preparar segunda e terça para Catalão. Zé, a última aqui para fechar, com a permissão aqui do nosso Fernando Lima, quando é que você pode escalar o Ivan Torres desde o início? Como é que está a adaptação dele? É um jogador, se eu não me engano, ele teve a última partida dele início de novembro, veio de um tempo parado, apesar de estar fazendo o seu trabalho, em adaptação aos seus novos colegas. Ele é um jogador de mais controle do jogo e por isso a gente precisa dar o tempo que ele necessita. Ele está se sentindo bem, hoje chegou a família dele, que é outro fator importantíssimo para que a gente traga ele no dia a dia mais confortável e que ele possa render tudo aquilo que a gente acha que ele pode render. Eu acho que com a sequência da competição a gente vai dando mais minutagem para ele. É um jogador importante, experiente, vai trazer certamente muita coisa boa para o Goiás. Valeu, gente. Obrigado. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo após esse empate